Iniciando mais um vídeo. Então, nesse vídeo eu vou dizer tudo sobre o Bucky e a Dewey de Jurassic Park 2. Fazia um tempo que eu não fazia vídeos, mas agora eu tinha voltado a fazer. Eu tinha feito um ontem, ou não, eu tinha feito ontem, mas eu postei hoje. Eu fiz ontem, dependendo de quando o vídeo vai sair, vai ser ontem ou hoje. Eu tinha feito um vídeo falando sobre o trailer. Tinha lançado do trailer 2 de Jurassic World Renascimento, o recomeço. E antes, vai fazer umas 2 semanas. Não, vai fazer. Não faz uns 9, 10 dias. Já feito o vídeo da tudo sobre a Comilona e a Comilinha. Eu ia fazer sobre o Bucky e a Dewey, mas eu acabei fazendo sobre o Stegoceratops e sobre os Dilophosaurus. E o Sinoceratops híbrido. Spinoceratops, Então agora que eu vou fazer mesmo do Bucky da Dewey, porque depois eu vou fazer o do... Depois do Bucky da Dewey, eu vou fazer sobre... Eu acho que sobre o Tiranossauro de Jurassic Park 3. Talvez depois sobre o Junior e depois sobre a Rex. Depois, talvez até do Tiranossauro de Jurassic World recomeço. Mas eu vou fazer só no futuro, quando lançar o filme, quando vai ter mais notícias dele. Porque fazer hoje, agora não faz sentido fazer, porque não vai ter muitas coisas sobre ele. Mas então eu vou fazer. Então, para de falar e vou começar agora a falar tudo sobre ele. Então agora, a primeira coisa que eu vou falar é sobre quando que eles foram feitos. Todos os dinossauros foram feitos na engenho, né? Então agora eu vou falar. Primeiro, o Bucky e a Dewey são um dos dinossauros mais velhos da franquia. Depois da Rex, eles são os mais velhos. Esse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre o Bucky, porque o Bucky apareceu mais um pouco do que a Dewey. Então eles foram os primeiros dinossauros a serem criados. Então, depois disso, eles foram viver na Ilha Sorna. E a Rex já era nascida, muito provavelmente. Então, naquela época, talvez o Bucky e a Dewey conheceram a Rex. Bem pouco, mas devem ter conhecido. Então, o que aconteceu? O Bucky e a Dewey cresceram, viraram adultos. E uma coisa interessante é que o Bucky tem garras, como se ele tivesse sido arranhado, como se ele tivesse brigado com algum dinossauro. E isso tem até que algum sentido, que qual dinossauro deve ter atacado ele. Uma das principais dinossauros que deve ter feito isso era o espinossauro, que arranhou a boca dele. Porque o espinossauro é um dos únicos dinossauros na Ilha Sorna que tem 3 garras. Não pode ter sido um outro T-Rex, porque o T-Rex só tem 2 garras. E como que ele vai arranhar com o dente a boca do Bucky? Isso não faz sentido. Então talvez seja um espinossauro. Mas o espinossauro não tem certeza se ele já tinha sido criado em 1997. Talvez tivesse sido criado em 1998, não tenho certeza. Então, se o espinossauro foi criado em 1998, quem deve ter atacado o Bucky? É uma dúvida que tá há anos. A resposta aqui, eu acho que deve ter sido um dinossauro, como o Alossauro. Eu acredito que tenha sido o Alossauro ou algum outro dinossauro desse tamanho, como o Alossauro, o Metricotossauro, outros dinossauros desse mesmo tamanho. Metricotossauro não, mas talvez seja dinossauros, tipo o Alossauro, talvez. O Alossauro deve ter arranhado ele, tipo, a gente conhece aquela Alossauro gigante de Jurassic World. E ela tem que bem grande, e ela enfrentasse o Bucky tem que dar uma boa briga. Então talvez seja o Alossauro que arranhou o Bucky em 1994, mais ou menos para esse ano. Porque parece que o machucado era recente. Então o Bucky tem aquele arranhado. Aí depois disso, o Bucky e a Dewey tiveram o filhote, o Junior. O Junior que é um tiranossauro bem pequenininho. Eu acho que eu vou fazer um vídeo dele, talvez depois, um vídeo só sobre o Junior. Então o Bucky e a Dewey viveram lá. É uma coisa a coloração deles. O Bucky tem uma coloração verde bem forte. Tipo um verde bem escuro.
tipo com o amarelo das costas. Enquanto a Dewey é tipo a Rex, só que a Rex é marrom. Marrom mais mesmo com uma cor branca. Com umas listas pretas. Enquanto a Dewey, ela tem tipo aqui na cabeça, no pescoço, nas costas, na verdade, ela tem a coloração mais preta. Enquanto no resto do corpo ela tem aquela coloração mais amarelada. Enquanto o Buck é todo verde, como eu falei. E aí o Buck vai lá pra cidade por causa do Júnior, depois ele destrói o ônibus, entra no posto, e depois ele vai e acaba saindo do posto, e depois ele é levado embora de novo. E o Buck ficou muito famoso pra esse ano. E ele, por causa daquela cena dele lá lá que ele tá rugindo na hora que ele chega lá no porto. É no porto? Ou nas docas? Porto, eu acho. Então é por isso que ele tava lá. Não, é por isso que aí ele voltou e o Júnior cresceu. E a gente não sabe o que aconteceu com eles. Porque eles apareceram mais. Até lá pra frente que eu vou dizer, talvez. Mas tem uma coisa que talvez deve ter acontecido com eles. Geralmente os dinossauros. Na verdade, os dinossauros não, mas os animais de hoje em dia. Provavelmente os dinossauros também faziam. É tipo, quando um grupo de tem um grupo de leões, leoas e leões, geralmente, tipo, eles ficam com território. Na verdade, é melhor dizer sobre os tigres. Vivem solitário. Tipo, os tigres eles vivem solitários. Tipo, vivem aqui. Esse daqui, todo território tem um território específico dele. E bem longe de lá fica o outro território, onde o outro tigre vive. Porque eles não ficam no mesmo território, senão ia rolar muitas brigas. Eles iam ficar muito próximos. Então, o Buck e a Dewey deveriam ter um território. E quando o Júnior cresceu, talvez ele foi embora. Como acontece com todos os dinossauros. E aí depois aquele tiranossauro, eu acho que eu já falei em outro vídeo da Comilona e da Comilinha, eu falei sobre o das ilhas. Eu já tinha falado sobre isso. Não, e o espinossauro talvez tivesse um território ou pro outro lado da ilha. Tipo, a Ilha Sorna tem tipo uma divisão, meio que um rio dividindo. Tipo, o lado esquerdo era do Buck e da Dewey, o lado direito era do espinossauro. Aí, tipo, por isso que tem área diferente. A gente vê no Jurassic Park 2, Mundo Perdido, a gente vê a área do Buck e da Dewey. Do outro, a gente vê a área do espinossauro. E um não entra no território do outro, porque os dois já sabem quem é o dominante de lá. Já, como aquele T-Rex do Jurassic Park 3, ele tava lá no território do espinossauro, talvez ele tava no território do... Talvez ele entrou no território do Buck e da Dewey. Aí, tipo, o Buck e a Dewey encontrou ele. Aí, tipo, o Buck enfrentou ele. Aí o Buck venceu porque o Buck era mais velho e mais forte do que ele. Então, expulsou ele. Então, aquele tiranossauro continuou andando até ele chegar perto do território do Espido, onde ele caçou o Parasaurolofo, que é aquela carcaça lá. Ele estava comendo, aí ele gastou suas energias e depois encontrou o Espinossauro. E ele acabou morrendo. Talvez seja por isso. Porque ele tinha encontrado o Buck e a Dewey. E eles expulsaram ele. Então, muito provavelmente, porque geralmente acontece isso, os dinossauros não entram no território dos outros. Então, isso que ele deve ter morrido. Então, depois disso, a gente não sabe o que aconteceu com a Ilha Sorna nem o que aconteceu com o Buck e a Dewey. Até Jurassic World Dominion, onde apareceu o Buck e a Dewey. Quem não sabe, lá do Jurassic World Dominion, no final, aparece um T-Rex, 2 T-Rex junto com a Rex. Então, eu sempre teve uma dúvida, quem era? Era a Comilona e a Comilinha? Ou se era o Buck e a Dewey? E já foi confirmado que é o Buck e a Dewey. Já foi confirmado várias vezes. Aí, até se perguntar em algum lugar, você vai acabar achando que é o Buck e a Dewey. É eles, os T-Rex da Sorna. Ilha Sorna, quando dizer Sorna, quer dizer que é Ilha Sorna. Então, é eles lá. Mas tem uma dúvida como que eles vieram. A Ilha Sorna, a gente não sabe o que aconteceu com ela. Mas como ela tá aparecendo na franquia, esse novo filme talvez não vai se passar na Ilha Sorna, vai muito provavelmente passar do Nova Ilha, tipo Sítio C. Outra ilha, que eu já tinha falado no vídeo das ilhas, se não sabe.
Bio tinha feito já um vídeo faz pouco tempo sobre as ilhas. Todas as ilhas. Então, talvez. Então, a Ilha Sora talvez tivesse sido evacuada e os dinossauros tiveram que ser levados. Não, evacuada não, porque não tem humanos. Mas aí os dinossauros. E pessoas foram e levaram os dinossauros pra fora. Todos os dinossauros, tipo o espinossauro Jurassic Park 3, tá na ilha da Banda Corp. O ceratossauro também tá na ilha da Banda Corp. Acho que aquele lá, aquele lá. O Buck e a Dewey estão agora na Itália, onde é o santuário da Biocin. E tem alguns outros dinossauros, como os brachiosauros, talvez tivessem sido levados para fora. O Júnior, a Comilona Comilin, que saiu de lá. Então a ilha deve ter sido evacuada por causa de acontecer alguma coisa. Tipo, algum furacão deve ter passado por lá, destruído a ilha. Ou tivesse acontecido que alguma doença atacou. Alguma doença ficou muito grave lá na ilha e tiveram que se evacuar, senão ia destruir. Senão os dinossauros iam morrer. Tipo, aqueles últimos dinossauros nativos realmente existiam no mundo. Tirando essa nova ilha. Eles deveriam, não deveriam morrer porque tem muitos dinossauros. E o mundo ainda não viu, como o espinossauro. Tudo bem, tem na nova ilha, mas ninguém também conhece direito ela. Então tem muitos dinossauros. Por isso que deveriam ter que evacuar a ilha. E o Buck e a Dewey não iam ser diferentes. Ou a Biocin já tava planejando levar. Mas aí como ela fechou as botas. Eu acho que assim. Ela fechou por causa dos acontecimentos. Já escolheu o Dominion. Giganotossauro. Eu acho que eles iam ser levados também pra ilha. Pro santuário da Biocin. Mas a Biocin acabou fechando e não conseguiu levar eles. Eles tiveram que ficar. Demoraram um pouco mais. Até que o governo deve ter pegado eles e levado lá pra ilha. Hoje já estavam soltos pelo mundo um pouco antes. Já estavam soltos pelo mundo. E depois aí o governo já só pegou eles e levou lá pra ilha. Só isso, talvez. Deve ter acontecido que só pegou eles e levou. Não deveria ter pegado eles diretamente lá da Ilha Sora. Mas não tem mais muita coisa pra dizer sobre eles. Mas é confirmado que eles estão vivos. E agora vivem junto com a Rex. Então a Rex finalmente conheceu o Buck e a Dewey. E ela parou de ser solitária. E o Buck e a Dewey agora agora vão viver lá no Vale da Biocin. E aí deu ruim agora pro Tiranossauro. 3 tiranossauros. Se um tiranossauro e um gigantossauro já era ruim pra ele, coitado. Mas então foi tudo isso. Tudo sobre o Buck e a Dewey. E talvez em outro vídeo eu possa fazer tudo sobre o Junior. Mas esse é um vídeo rápido, não tão demorado quanto esse. Porque não tem muito sobre o Junior, porque ele só apareceu no Jurassic Park 2. Igual o Buck e a Dewey. Mas o Buck e a Dewey apareceu um pouco mais... o Buck apareceu um pouco mais que o Junior e a Dewey também apareceu no Jurassic World Dominion. Mas então foi tudo isso. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e tchau.